Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Está entrando no ar, na Varanda com o Vila, aprendendo com quem já fez. Na apresentação, Francisco Vila. Olá, amigos da Rádio Agro Hoje. Vamos iniciar mais um programa na Varanda com o Vila, que pode ser assistido na plataforma YouTube da Rádio Agro Hoje. Costumamos conversar de uma forma menos formal com personalidades do agro que estão dispostos a compartilhar suas experiências e visões com o nosso programa, que tem o lema Aprender com quem já fez. E hoje nós convidamos o gaúcho, que vocês vão ver daqui a pouco quando ele mostra lá a sua arma específica dos gaúchos, que é o Roberto Gressevet. Então, seja bem-vindo, Roberto, a mais uma conversa nossa ao longo dos últimos 20 anos. Francisco Vila, meu amigo, que satisfação te reencontrar. Faz tempo que a gente não tem a satisfação de dar um aperto de mão e um abraço presencialmente, mas é muito bom estar aqui. Em primeiro lugar, testemunhando que você colocou em prática o que você me falava, talvez, há uns 12 anos atrás, que gostaria de ter prosas na varanda com esses amigos, com essas pessoas que fazem o agronegócio brasileiro. Muito obrigado pelo convite e é uma satisfação estar contigo. Perfeito, muito obrigado. Você está vendo, as coisas na vida às vezes demoram um pouquinho mais tempo do que a gente está programando. Agora, antes de começarmos a nossa prosa, então gostaria de ler algumas coisas sobre o seu perfil para as pessoas que não já conhecem, então vão te conhecer e depois procurar o contato com você. O Roberto é founder da Prado, empresa que desenvolve estratégias para o agronegócio. Ele é idealizador e responsável pelo projeto de curadoria técnica O Cara da Carne. E depois tem que explicar o que isso pode ser. Para nós seria a cara da carne, mas se você diz o cara da carne, então deve ter algum motivo. E hoje ele é um dos principais profissionais do mercado quando o assunto é estratégias de agregação de valor e marketing da carne. Um assunto muito importante, com o preço batendo no teto, o custo subindo, então você tem que ter estratégias de gestão de marketing que mantém uma margem saudável. Ele é profissional com trajetória fortemente vinculada às áreas da gestão empresarial e tem experiência acumulada em projetos especiais como desenvolvimento de agronegócio e estratégias de marketing voltados ao mercado da carne, bem como relações cooperativas dentro da cadeia produtiva. Um assunto muito importante com cada vez mais relevância. Ele tem na sua carteira clientes de empresas e entidades em todo o território nacional. Então, trazemos o Rio Grande do Sul para a plataforma brasileira e tenho mais uma vez o prazer de dar as boas-vindas para você. E aqui já vem uma primeira pergunta, você pode contar um pouco da sua história, que é qual é a sua trajetória que envolve a caminhada do interior do Rio Grande do Sul para Rondônia e depois volta para Rio Grande do Sul, como técnico da Sebrae e empreendedor e agora da consultoria de Prado. Lembra que nós nos encontramos a primeira vez na Rondônia e eu achava que você era de lá, mas era tudo mentira, porque você depois puxou aquela coisa que eu vi que era um gaúcho fake. Tá bom. Vila, a tua cabeça está cada vez mais jovem. Muito bom conversar contigo, muito bom mesmo. Vamos lá. Vamos fazer uma breve, porque eu imagino que tu tenha várias coisas para a gente conversar.
Eu sou natural de Santana do Livramento, que é uma cidade absolutamente boiadeira. É o segundo maior município do estado do Rio Grande do Sul e até hoje se mantém como o segundo maior rebanho bovino, ao redor de 370 mil cabeças. Isso no cenário brasileiro dá para ela uma posição entre os 30 maiores municípios pecuários do Brasil. Então, vocês imaginam que desde pequeno a atividade pecuária participou da minha vida, no meu dia a dia, muito embora eu não seja produtor rural, mas pelo envolvimento social e do contexto cultural do território, eu sempre fiz assim. E aí, idealizei, como todo menino do interior, fazer medicina veterinária. E vim para a capital fazer medicina veterinária. Aí um primeiro pequeno detalhe que tem um grande significado na minha carreira profissional. Para viabilizar meus estudos, eu consegui um trabalho. Né? Não tinha condições de ser sustentado pelo papai e pela mamãe, até porque o papai, infelizmente, tinha falecido naquele ano. E o meu primeiro trabalho, Vila, foi no Tribunal de Contas do Estado. Um órgão público, e eu auditava contas de toda a autarquia pública, público-privado do estado do Rio Grande do Sul. Aí nasce um viés no médico veterinário de gestão e de economia. Então, trabalhei muito forte em 5 anos, foi um trabalho dentro do Tribunal de Contas. Fiz minha veterinária, fiz depois o meu mestrado com o professor Júlio Barcelos, teu parceiro de tantos projetos. Comecei o meu doutorado com o professor Júlio Barcelos, e aí surge um convite para ir embora para Rondônia, para construir o primeiro curso de medicina veterinária do norte do país. O primeiro curso de veterinária estruturado dentro da Amazônia. Numa estratégia de uma universidade alemã, aqui do Rio Grande do Sul, a Universidade Luterana do Brasil, e me indicaram como um perfil que eles identificaram no mercado. Por lá fui, fiquei 6 anos lá, 3 anos trabalhando na estruturação desse curso, que eu abri, fiz vestibular, ajudei na contratação de todo o corpo docente, fiz hospital veterinário, enfim, inauguramos com o então ministro Reinaldo Stefanes, fizemos isso nos anos de 2005 e 2006. Logo depois, eu saí da Universidade Luterana do Brasil e fui prestar uma consultoria que iniciou para um grupo de fazendeiros. Em comum surge aí a nossa amiga Carla de Freitas, e eu começo a trabalhar para o FEFA, né, o Fundo de Erradicação de Ferro-Aftosa daquele estado. Fiz o programa de desenvolvimento da pecuária do estado, que tu tomaste contato pela primeira vez em 2008, chamado Rondônia Estado Natural da Pecuária. Estou sendo breve, pulando etapa a etapa. Sim, mas está muito didático e cronograma. Muito didático, sim. Saído de 2010, vencido 2010, com o primeiro nascimento do meu primeiro filho, a gente viu que Rondônia, no futuro... A sua esposa é de que região do país? É daqui do Rio Grande do Sul, só que do extremo norte do estado, de Erechim, uma cidade típica de colonização italiana e alemã. E foi comigo, né? Eu digo que a Cristina é sócia minha hoje na Prado e sócia na vida. Então eu tenho a felicidade de ter ela junto comigo nos dois principais momentos. Se você entrar no Instagram, ela tem mais fotos do que meu amigo Roberto. E bom, a gente foi para lá, a gente fez esses projetos juntos, trabalhamos juntos, e aí quando nasce o nosso primeiro filho, nós vimos que no futuro, num exercício de projeção, sim, não seria um local que nós gostaríamos de ficar para criar o nosso filho. Rondônia é um estado belíssimo, profissionalmente fantástico para trabalhar, muito promissor. Eu mantenho vínculos até hoje profissionais com Rondônia, porém a gente queria priorizar outros atributos na formação dos nossos filhos. Voltamos ao Rio Grande do Sul num ato corajoso de deixar uma carreira construída para trás, e falamos contigo, eu falei contigo aquela vez e tu me disse, olha, acho que você está indo na contramão do desenvolvimento da pecuária, e eu tomei aquilo como um aprendizado e considero isso até hoje, e tratei então de reconstruir minha vida profissional, porque eu tinha ficado 6 anos fora do circuito. Só que aí uma consideração, foram 6 anos fora do Rio Grande do Sul, mas Rondônia foram 6 anos dentro do Brasil. A pecuária de Rondônia muito mais conectada com São Paulo, com Mato Grosso do Sul, do que o meu próprio Rio Grande do Sul. Então eu me mantive afastado do Rio Grande do Sul, mas perto do Brasil, se é que tu me entende. Sim. Motivo pelo qual hoje eu tenho apenas 2 clientes no Rio Grande do Sul e 11 clientes fora do Rio Grande do Sul. Então aqui, como diz a minha esposa Cristina, aqui chegam os boletos, né? Aqui chegam as contas para pagar, mas a nossa atuação basicamente é em 8 estados da federação.
Atualmente, 8 estados da Para Federação. dizer para você, você pode desenvolver essa fala porque os jovens que nos assistem, porque eles têm mais facilidade de acessar essas novas tecnologias, eles têm aqui uma orientação como você poderia estruturar o seu caminho profissional, tanto em termos de matéria de conhecimento, que você é veterinário sim, mas depois você aprendeu as outras coisas, a economia, a gestão, e depois mudar de um lado para o outro, e me parece a única coisa que falta é que você não trabalhou um ano na Austrália ou no Canadá, mas quem sabe ainda jovem pode fazer isso. Exatamente. Bom, falando de trajetória, que é o que tu está provocando a reflexão, eu sempre fui uma pessoa, e sigo sendo assim, bastante determinado. E sempre tive como mantra de vida, porque vim de uma família que não são produtores rurais, mas que sempre teve no trabalho o seu principal valor. E não importa o trabalho, desde que ele seja formal, que ele seja correto e que ele seja honesto, é um trabalho digno. Então, eu tinha sim os meus receios ao voltar para o Rio Grande do Sul, ter que construir tudo do zero, partir de novo, me apresentar nas pessoas, eu sou aquela pessoa que fui embora 6 anos atrás, estou voltando para cá. E, pois bem, quis o futuro, Vila, que eu fosse para dentro do time do Sebrae. Sim. Onde aí é um capítulo bem importante, eu gosto muito de destacar, são os 3 capítulos principais da minha vida. O primeiro foram 6 anos no Tribunal de Contas, depois os 6 anos em Rondônia e depois 8 anos no Sebrae Rio Grande do Sul. O Sebrae Rio Grande do Sul me qualificou, me deu uma mão de verniz, como a gente diz, fez o polimento no que diz respeito a empreendedorismo e gestão de projetos. Eu fui um felizardo de poder participar desse trabalho. Fui coordenador da cadeia da carne bovina no Sebrae por 8 anos. E ali tomei contato com uma outra área de conhecimento, que é essa de gestão de projetos, que eu não tinha tão presente na minha formação. Pois bem, quando dizem que toca para você a necessidade de mudar a sua vida, porque você não está mais satisfeito com o contexto, com a velocidade, eu, com muito carinho, muito respeito, no início de 2019, tomei para mim a responsabilidade de encerrar o meu ciclo no Sebrae, né? Pedi meu desligamento, porque achei que estava pronto, mais uma vez, para abrir uma empresa. E abri a Prado Estratégias para Agronegócio, onde trabalho diariamente eu e a Cristina, minha sócia e minha esposa. Agora, depois do finalzinho, vamos focar um pouco na sucessão familiar, mas me conta alguma coisa. Você tem quantos filhos? 2, não? Eu tenho 2 filhos, o Chico, que tem 16, e o Zé Pedro, que tem 8. Bom, 2 homens. Então, o menino de 16, ele, quando ele sonha e fala com você, ele gostaria de fazer que tipo de vida profissional? Uma vida profissional, ele está perto dessa decisão, né? Ele está concluindo o penúltimo ano dele, o ano que vem é o último ano escolar dele, e ele está se inclinando, Vila, para uma parte de design. Eu arriscaria uma grande área do tipo design, publicidade e arquitetura. Uma pessoa com muito bom gosto estético, com uma visão crítica sobre formas, sobre formatos, então é por aí. Acho que não teremos um profissional do agro e não teremos um profissional das exatas. E você deixou ele sempre em paz, você não tentou puxar ele com força para dentro do curral, né? Não, eu sempre disse para ele me acompanha, nós temos uma atividade de vida de lazer muito ligada ao campo, nós temos uma pequena área em Livramento. Eu disse que não era produtor rural, mas eu tenho meus felizes 6 hectares. Nós temos uma atividade com os nossos cavalos, nós temos muita atividade de acampamento, de pescaria, mas não profissionalmente. E ele tem muita habilidade, mas profissionalmente não é o principal interesse dele. E o menor? O menor não pensa nisso ainda, mas faz as mesmas coisas que o mais velho faz também. O que eu tenho com o mais velho é um pacto que vou replicar para o menor. Talvez eu diga para ele algumas coisas que eu não faria. Do tipo profissões que ou estão em rota de extinção ou que vão penar muito, né, para ganhar dignamente a sua vida. Então talvez eu não diga o que fazer, talvez eu diga 3, 4 coisas que eu não faria. Não, isso é muito bom porque é a abordagem moderna
né? Não só moderna, porque já os gregos usaram isso também, né? Mas você tem que avisar o que não deveria fazer e o resto ele pode escolher. E veja bem, né, Vila? E também com 15 anos você tem um sonho, com 20 anos tem outro, e depois com 30 anos, quando você tem que pagar mensalmente as despesas com 2 filhos, aí você já tem menos sonho, mas mais objetivos concretos, né? Sem dúvida. E veja você, um homem experiente, né? Se não me falha a memória, a tua formação base é economista. Certo? Sim, mas isto é porque, só para contar como as coisas são complicadas na vida, porque outro dia tivemos essa conversa e me lembrei, o meu sonho mesmo, né, era a profissão de psiquiatra. Sempre gostei demais. E depois, quando saí da escola, que me interessava para procurar um curso, o meu mentor disse, não, isso, você tem perfil para isso, tudo bem, e depois eu vi, você não pode ser psiquiatra sem ter estudado antes a medicina. Eu pensei que era a psicologia um pouco mais sofisticada. Não, você precisa de psicologia, de medicina. E já que eu não gosto de sangue, nem do boi, nem de pessoas, então acabou o sonho lá, e depois eu vi, mas que pode ser, digamos, uma outra opção. E aí eu descobri uma coisa bem interessante. Os primeiros economistas lá no século XII, XIII, que eram franceses, que o nome dele era Le Physicien. Então, o economista era o médico, porque o médico tem uma visão holística de um organismo vivo. Perfeito. E a economia é a mesma coisa. Por isso, nunca nenhum economista acerta alguma coisa, porque a economia é tão viva e tão rápida e tem tantas coisas psicológicas, né? Então, por isso é tão importante ouvir um pouco qual é o perfil dos meninos e depois orientar eles dentro dessa filosofia, dizer, isso aqui talvez não tenha muito futuro ou não combina com você, mas o resto... Bom, agora me conta deixa eu só causar uma última reflexão. Eu sempre repito isso nas minhas apresentações, nas minhas palestras, Vila. O nosso setor, que antes era agropecuário e agora é agronegócio, e o professor Tejon chama de agrosociedade, ele dá lugar, e ele é mais rico, e o Brasil tem se transformado no que é hoje, em 2024, há algo muito maior que produtor rural, agrônomo, veterinário, zootecnista. Nós somos o que somos pela fortaleza destes profissionais, do trabalhador rural, do produtor rural e dos economistas, publicitários, advogados, psicólogos, pessoas que fazem trabalhos gigantes dentro das fazendas e das companhias e das empresas. Então, por mais que eu diga hoje que, a priori, nenhum dos meus filhos se inclina para o campo, não sei se como publicitário ou como arquiteto, esses caras não vão facilitar e contribuir com a nossa jornada. Isso fica para todo mundo que nos ouve. Absolutamente. E tem uma outra coisa, se eu tiver que optar mais uma vez para uma carreira profissional, eu ia fazer o curso de agronomia. Por quê? A agronomia tem terra, plantas, animais, máquinas e pessoas. Então, é o mundo inteiro, como você explicou. É o nosso ecossistema, né? Certo. E é melhor do que fazer psicologia, ou economia, ou engenharia, ou uma outra coisa, porque eles são todos mais especializados. Mas o agro, ele abrange o universo, né? Sem dúvida. Então, se alguém tiver na dúvida, então a agronomia é uma coisa muito boa, porque também tem uma parte da veterinária lá dentro, então é um curso que abrange tudo. Agora vamos aqui concretamente para o seu modelo de negócio, que são consultorias e palestras. Conta um pouco, você já pincelou um pouquinho, você teve essas experiências todas e achava-se pronto para, digamos, desenvolver um produto personalizado em função da sua experiência e em função da demanda do mercado. Então, o que é o business design, o modelo de negócio da empresa Prada?
Bom, a Prado, como diz o sobrenome dela, é Estratégias para Agronegócio. Então, ao que se vocaciona prioritariamente, Vila, a nossa empresa? Ela transforma ideias de clientes em projetos e produtos. Aquilo que está na cabeça dos produtores rurais, das instituições, das empresas, aquilo que muitas vezes é desafios, aquilo que muitas vezes é um problema, eles nos chamam para transformar em soluções. Basicamente, no nosso portfólio da nossa empresa, Vila, nós temos, o carro-chefe são as consultorias, longe do segundo colocado. E quem são os outros produtos? Nós temos palestras, eu digo nós porque sou eu e a Cristina, né? A Cristina muito vinculada à sua área de cadeia de lácteos, sobretudo queijos artesanais. Então, nós temos palestras, nós temos cursos e treinamentos que nós oferecemos. Nós trabalhamos também na organização de eventos e viagens empresariais, em missões técnicas. Mas viagens também? Sim, missões técnicas. Esses produtos, Vilas, são importantes, eles acontecem, mas inclusive dentro do faturamento da nossa empresa, eles respondem, todos eles juntos, por 30% do nosso faturamento. E veja, consultorias respondem pelos outros 70%. Os nossos clientes fixos que nós temos na nossa carteira são clientes de consultoria. E como que começa? Qual é o nosso modelo de negócio, né? Falasse nos médicos. Nós, por sermos de formação acadêmica muito sólida, nós não gostamos, como diz o gaúcho, de tocar de ouvido. A gente gosta de se debruçar sobre o problema, entender qual é claramente a demanda, as necessidades e a velocidade que o cliente pretende. A gente faz um bom diagnóstico, isso dá origem a um plano, seja ele um simples plano de ação ou um planejamento estratégico, que aí já fica uma deixa para ti, que é um homem inteligente. Maior parte na pandemia, quando as pessoas se viram bagunçadas pela crise que tomou conta de nós, que as pessoas mais pediram eu preciso reposicionar a minha companhia, eu preciso reposicionar a minha empresa. Não simplesmente, mas como vender mais. Vamos aproveitar e está na hora de fazer uma versão nova desse aplicativo, né? Desse aplicativo chamado Minha Empresa. Então, hoje, Vila, e uma coisa bem importante de deixar destacado aqui, nós não atendemos, ou praticamente pouco se atende, fazenda. Nós atendemos entidades e instituições. Nós atendemos associações, cooperativas, grupos, companhias que têm atuação diretamente ligada com o agronegócio. É nisso que nós trabalhamos. Então, diagnosticamos, entendemos os problemas, entendemos a velocidade, e eu insisto isso, velocidade, tanto ela é chave, porque o mercado, algumas coisas pede velocidade rápida, outras elas pedem cadência, e a gente tem que conectar isso com a velocidade que o próprio empresário, presidente, diretor desta nossa empresa cliente, ela quer. Então, é basicamente isso que a gente faz. Nós fazemos consultorias. Isso nos leva ao último bloco da nossa conversa, que você entende muito bem, que é a sucessão. A sucessão, você teve no Sebrae, lá tem uma estratégia de sucessão. Quem sabe se você também não saiu porque você não tinha mais condições de subir na hierarquia, porque estava ocupado por pessoas com 50 anos, 55 anos, que não iam tão logo para a aposentadoria. Segundo, tem a questão da sucessão nas empresas. E o terceiro tem o modelo da sucessão na família, né? Porque durante séculos a regra em muitos países era tudo foi para primogênico, né? Então os outros 12 irmãos, então eles se viravam, mas a propriedade, então isso agora desses 150 anos para trás, para cá, foi mudado, né? Porque aí tem a herança, tem a sucessão e tem os sócios, etc. Está muito mais justo nesse sentido hoje, mas aí também tem o desafio, alguém dos herdeiros tem que ter o papel e a vontade de execução, digamos, o papel da sucessão. Como você vê nas suas práticas, quando você fala com os produtores, quando você fala com as entidades, essa questão da sucessão, porque você tem muita experiência nessa área?
Bom, vamos lá. Primeiro, é bom deixar bem claro também para quem nos está ouvindo que o Vila, e eu falo isso não para jogar confete, mas como um reconhecimento, foi uma pessoa que dedicou muito da sua vida, vem dedicando muito da sua vida. Eu já ouvi inúmeras palestras tuas sobre sucessão, e acho que a gente evoluiu, e essa é uma resposta que eu até nem sei se você espera que eu lhe dê, mas a gente evoluiu. Sucessão já foi um problema maior há 10 anos atrás. E muito porque pessoas como tu e como outras empresas levantaram a bandeira e disseram: temos um problema. Os velhos não querem desocupar as cadeiras. As empresas o mercado está mudando e as empresas não estão mudando na mesma velocidade. Isto ainda é verdade? Sim, mas não na intensidade, na minha opinião, que foi há 10, 15 anos atrás. De tanto a gente bater no sentido de cutucar, de provocar reflexões, parece que as cabeças, inclusive as mais velhas, obrigaram-se a prestar atenção nisso. Não, e 10, 15 anos atrás, meu amigo, só tinha palestras presenciais. Quem estava lá, tudo bem. E depois o velho, o jovem, foi para casa, falou para o outro lá, eu vi uma coisa sobre sucessão, e o velho ficou: não, mas você está querendo dizer o quê? Né? Eu ainda estou aqui com tudo. Mas hoje, então, todo mundo tem acesso a milhares de palestras pagas, não pagas, online, e o filho simplesmente pode dizer: oh, pai, vai lá ver alguma coisa, eu ouvi uma coisa do Roberto, aí me dá uma sua opinião sobre isso, né? E aí já tem a oportunidade de, em casa, com calma, sentar no sofá, refletir sobre esse assunto, que 15 anos atrás não existia. Você tem uma oportunidade, eu digo você, qualquer pessoa hoje tem a oportunidade de ter o mundo dentro da sua casa, e repetindo a máxima, na sua mão. E isso te mostra velocidade de mudança, isso mostra quanto que é desafiador você se manter na sua cadeira de liderança frente à sua empresa, mas, sobretudo, tem um contexto de vida. E eu lembro bem de uma palestra sua, que você talvez uma das primeiras que eu assisti sobre sucessão, que tu mostrava um vídeo de um grave acidente, e que fatalizava e pegava as pessoas que estavam... A tua provocação na época era pensar as pessoas que não planejaram isso. E tu perguntava: e agora? Pois bem, agora vamos pegar 2024, tá? Nós estamos em 2024. Nós temos muito mais opções de lazer, viaja-se mais, as famílias estão mais longevas, os netos estão aí, ou seja, não só a perspectiva do jovem furar a barreira e suceder os mais velhos, mas tem mais vida para as pessoas de mais idade. E um pequeno detalhe que você não mencionou: nós tivemos a sorte, em aspas, da pandemia. Certo. E na pandemia, então a família estava condenada a conviver junto durante alguns meses. E aí, no domingo e à noite, não sei o quê, dependendo do que os noticiários estão comunicando, cresceu uma nova forma de comunicação entre as gerações. Né? Porque todo mundo diz: mas se isso aqui, será que é a última vez? Ou vai ter mais no futuro? Se isso vai acabar o mundo? E aí, com esse ambiente específico de quase um meio ano, né, as pessoas se aproximaram um pouco mais. E juntamente com aquilo tudo que você falou, que hoje tecnicamente tem umas coisas fantásticas, né? Eu, na próxima semana, vou fazer a conversa que nós fazemos hoje de São Paulo para Rio Grande do Sul, vou fazer da Itália para Mato Grosso, e ninguém sabe, né? Claro que estou aqui, então ninguém sabe. Então são essas as possibilidades que nós temos, e naturalmente também os desafios. São novos arranjos, Vila, são infinitas possibilidades, como diz aquela propaganda conhecida, né? São infinitas possibilidades, e veja uma outra coisa. O esforço de sucessão há 15, 20 anos atrás era sensibilizar era romper a barreira. Hoje, sucessão, o desafio é como fazer. Parece que as pessoas estão mais pré-sensíveis. E eu vou te dar um exemplo. Se tu me perguntasse há 15 anos atrás: Roberto, me indica 5 empresas que trabalham com sucessão familiar e eu quero indicar para um grupo, eu não conhecia 5, eu conhecia 3. Certo? Hoje,
Eu tenho no meu celular 25 empresas, Sim. que uma melhor que a outra, cada uma com sua área de conhecimento mais forte, e vamos linkar as coisas, porque estas empresas se fortaleceram de economistas, advogados, psicólogos, é um pacote tecnológico e de conhecimento que entra. Queremos suceder o pai, queremos tirar o pai e o tio da linha de comando. Tem arranjos, não precisa mais aquela visão de sai você, entro eu. Existe como trabalhar junto, existe holding, existe condomínio, existem arranjos super modernos e mais legais, Vila. Legais do ponto de vista de jovem, mais refrescante, sabe? Funcionais e humanas também, né? Entendeu? Agora eu vou dar uma nova ideia para você depois pensar sobre isso e depois nós falamos que eu descobri um novo modelo de sucessão. Tem do pai para um dos filhos, ou para os filhos. Depois tem o horizontal, que são o filho vai ser sucessor, mas ele tem os irmãos que são sócios. Né? Então, tudo isso é interessante. Mas agora eu descobri, eu estou estudando isso, chamada autossucessão. Então, eu era um cara com 40 anos na convivência com o mundo no meu caso, de 40 anos atrás. Depois, com 60 anos, eu já era uma outra pessoa. Tenho vivido em mais países, tinha feito mais gols, tinha feito mais besteiras, etc. e tal. Então, a gente cresce com isto. E você hoje, com a tecnologia, com a velocidade de todas essas coisas, se você não trabalha você mesmo dizer que eu daqui a 5 anos vai querer ser o quê? E não só na parte técnica, não só na parte empresarial, mas também na parte física e psicológica com a família, etc. e tal. Então, se você não trabalha você como seu próprio sucessor, que cada 10 anos vira uma outra pessoa, então aí você não vai poder aproveitar das oportunidades e você vai sofrer com os desafios que o avanço tecnológico, inclusive a coisa preocupante da inteligência artificial, como dizem os caras que criaram a inteligência artificial, estão muito mais preocupados com ela hoje do que uns 5 anos atrás. Então, tudo isso você tem que fazer consigo mesmo e com o seu ambiente, com a sua parceiro e com os seus filhos, criar um novo núcleo para um novo ecossistema que muda a cada 5 anos. Você veja, né? Essa abordagem que tu identificaste e está te dedicando, ela traz muito da versão de tecnologia de processos e produtos, no sentido de... Veja o que é o nosso smartphone, recheado de aplicativos, que invariavelmente a cada 10, 15 dias tem uma versão nova. É a sua melhor versão. O que tu estavas me falando é o líder ir se autodesenvolvendo, se melhorando, se qualificando, entregando a sua melhor versão. E aí um alerta, e eu talvez fiquei preso um pouco aqui no meu raciocínio ao que tu nos convidou no começo, que era, vamos falar para pessoas, inclusive os jovens. Vamos lá. Existe um limite nisso, né? Eu quero ser o meu melhor, eu quero amanhã entregar mais do que eu entrego, porém com a sabedoria de saber viver. Que é uma coisa que eu tenho preconizado muito, Vila. Sim. Se eu quisesse, tu sabe, e não é uma falta de modéstia, é uma questão real. Se eu quisesse ter mais clientes hoje, eu teria. Se eu quisesse viajar mais, eu viajaria a trabalho. Só que tem limite, eu tenho 2 filhos, eu tenho esposa, eu quero ir pescar. Eu quero ir fazer fogo no mato com o meu filho num acampamento. Mas eu quero poder tomar uma disciplina extraordinária. Muito. E tem que aprender a dizer não. Então, Vila, o que eu quero te dizer? Que nós temos que nos transformar, sim, nas nossas melhores versões. Felizmente, uma boa parte dos executivos, diretores, presidentes têm feito isso, mas eu insisto, você vê, e a gente poderia citar no mínimo 10 aqui, grandes executivos que nos surpreendem de vez em quando, passando 10 dias no Pantanal, numa pescaria. E aí você pensa, como é que esse cara tem tempo para isso? Né?
E as pessoas estão fazendo isso porque existe a pandemia, nos ensinou isso. Nós achamos que íamos morrer todos na pandemia. Então a gente se deparou com a possibilidade da finitude e isso nos fez refletir mais. Eu pelo menos tenho me comportado assim, tentando um equilíbrio. Então você aprofundou bem essa questão da autossucessão, né? Porque nós hoje temos que ter a disciplina, como você falou muito bem, dizer que não às oportunidades que são sedutoras, né? Se você é diretor de marketing e de repente e tem uma outra coisa bem interessante. Eu lembro de um caso de uma multinacional com sede na Holanda, que ele era o presidente aqui da América Latina, não do Brasil, da América Latina, e eles chamaram ele para trazer a esposa também, para ir para a Holanda e para assinar o contrato de ser o presidente mundial para essa parte. A empresa tinha tudo, tinha agro, tinha indústrias e outras coisas, né? Para ele ser lá o presidente mundial. E quando chegou lá, então, aí ficaram 2 dias e quando estavam quase assinando o contrato, o presidente mundial disse: por que você não trouxe o seu sucessor? Disse: como assim? Então vocês me convidaram, né? Então, mas sucessor, sim, mas então vamos falar com ele. Não, mas eu não tenho sucessor. Disse: não, meu amigo. Então aí você volta para a América Latina e sem sucessor, então não dá, né? Uhum. Então, é muito importante como essas empresas multinacionais, você diz que mandam lá as pessoas 10 dias para Pantanal, então eu imagino o prejuízo de não produtividade deles, mas por outro lado você aumenta a produtividade depois dessas férias obrigatórias. Eu vou te dar um exemplo, isso que eu vou falar não é ciência, isso não está medido, isso é impressão minha do mercado. Nós temos as pessoas, você para participar desse programa e eu para participar desse programa aqui, a gente penteou o cabelo, botou uma roupa e nós estamos aqui profissionalmente corretos. Se você vê os links, os perfis no WhatsApp, volta e meia a gente acha um profissional que coloca ali nessa assinatura, disponível 24 horas por dia, 24/7, ou seja, ainda exaltando o perfil workaholic. Sim. E isto está em extinção. E eu não estou aqui pregando, eu não estou pregando que não se trabalhe. Muito pelo contrário, o que eu mais faço é trabalhar. Porém, não comumente, esses perfis destas pessoas são aqueles que atrasam o prazo, que não me entregam, que não fazem, que não cumprem. E aqueles autoexecutivos estão com uma foto no perfil com a sua netinha, ou estão com um pedaço de carne, no caso do setor que eu trabalho. Entende que imagem... Se você manda um WhatsApp para ele ou para um ex-ministro, eles respondem em 5 minutos. Exatamente. Se você manda para alguém, um ex-aluno seu lá, ele demora 3 dias. Né? Exatamente. Então, isso tem um pouco do que eu acho que as pessoas estão aprendendo, estão evoluindo para acompanhar a evolução desse nosso negócio, que é o dia a dia do campo. Por isso também nós temos que respeitar um pouco aquela visão dos jovens hoje lá da geração Z, né? Porque eles passaram por esse período de pandemia e ficaram muito mais preocupados do que nós. A gente achava, bom, o mundo vai continuar e está continuando mesmo, né? Mas não por causa da nossa ideia, porque por causa das circunstâncias. Mas os jovens se perguntam: mas o que eu faço aqui na minha vida? Né? Então, e já vou ter, digamos, uma vida um pouco mais facilitada pelas condições que onde eu trabalho, o pai eventualmente vai passar a loja para mim, né? Então, não é, lembra, muita gente conta lá que o avô dele chegou aqui, então trabalhou primeiro como estufador lá no Porto de Santos, e depois ele começou muito pobre e depois evoluiu, e o pai já estava melhor, e agora o neto está quase organizando parte financeira da empresa, sentado no sofá em casa, né? Uhum. Então, são outras realidades e a gente tem que respeitar os jovens, porque eles, um belo dia, então, vão ser responsáveis para tocar
o nosso negócio, o Brasil e as associações e o mundo, né? Então é melhor tentar entender e passar com prudência e também com paciência algumas das 5, 6 grandes sabedorias que nós já também recebemos dos nossos avós e dos filósofos gregos, romanos e tudo que tinha por aí. Tá bom, meu amigo? Esse momento aqui é muito rico. Eu sei que nós temos um tempo, eu ficaria 2, 3 horas conversando contigo e te digo, já que tu também trocaste nessa questão geracional, eu convido a todos que têm mais de 40 a aumentar o seu nível de responsabilidade sobre a geração que por hora está sendo muito criticada. Sim. Essa geração, se ela tem falhas, a falha é nossa, é da nossa geração. Nós somos os pais e os avós desta geração que aí está. Então, ao invés de criticar, ajude. Doe seu tempo, doe seu conhecimento. Porque, por exemplo, tu acabou de trazer um negócio. Se tu pega uma criança de 14 anos, de 10 anos, que viveu 2 anos de pandemia, imagina o que isso significa da vida dessa pessoa. Com pouco instrumental na mão, com pouca visão de mundo. E vou te dizer mais, assim como a enchente aqui do Rio Grande do Sul, graças a Deus já passou e ninguém mais fala nela, ninguém mais fala na pandemia e no buraco que ficou de desenvolvimento em crianças em formação durante 2 anos, Vila. Sim. Vila, ninguém mais fala nisso. Sim. Ninguém mais fala nisso. E foram 2 anos de crianças dentro de casa, sem socializar, sem viver no coletivo, sem brigar, sem disputar namorada, sem fazer zoação no colégio. Esse é um gap de desenvolvimento que tu, um homem muito experiente, sabe que precisa ser examinado. E o mundo... Vamos ver como é que esses vão reagir quando tem 40 anos. Né? Eu estou fazendo de tudo para dar a minha contribuição diretamente aos meus filhos. E não só seus filhos, também para os sobrinhos e para os amiguinhos dos filhos, né? Porque você tem uma capacidade de comunicação que você ajusta o tom, a velocidade, o vocabulário conforme com quem você está falando, né? Você também tem essa possibilidade, então você seria um professor nato para orientar essa nova geração que está totalmente perdida. Então, eu falo com vários aqui e eles estão tão perdidos que eu também depois fico perdido, né? Então, e vai dizer o quê? A gente não sabe. Com a inteligência artificial, com as chuvas que você está vendo estão voltando, né? Claro que é mais na Itália, na Espanha, nunca tinha essas, nos últimos 50 anos, não tinha essas chuvas que nós temos agora. O problema do clima, né? Porque tem o bleaching da terra lá na Europa Ocidental, né? Porque o sol está tirando, digamos, nutrientes, digamos, da superfície da camada superficial da terra. Então, tudo isso vai, e depois a África vai ficando sem água. Então, se eu ficar sem água, eu fico sem comida. Se eu fico sem comida, eu vou para fora da minha área, e os africanos estão chegando perto das Arábias e também estão chegando perto da Grécia e vão novamente, né, como foi uns 5.000 anos atrás, os indianos, então por isso os alemães chamam-se indo-germanos, né? Porque eram os indianos que mudaram lá para a Arábia e depois para a Tchecoslováquia, até chegaram na França, não pularam para a Inglaterra, mas ficaram, digamos, na Europa Central. Então nós estamos perante esses desafios que eu, com a experiência de vida, diria que são mais desafios do que oportunidades, né? Para uma pessoa que é empreendedor, que tem uma mente aberta, tem oportunidades cada dia mais, né? Mas para a grande população, então, eles estão mais apertados e a gente nem sabe como é que vai ser, digamos, a evolução da sociedade no sentido social, né? Então estão dizendo agora nos Estados Unidos e na Europa também vão cortar um pouco os subsídios para as populações menos beneficiadas, tá certo, né? E está tudo muito complicado, mas se de repente essa turma fica
com fome, tirando aquelas brincadeiras que eles fizeram lá, gastar o dinheiro nas apostas, né? Então, nós estamos num contexto tão dinâmico e tão rápido que realmente dá para entender porque os jovens estão um pouco preocupados. E aí é bom ter pessoas como você que faz as palestras, que ainda está, digamos, falando com as pessoas que nas empresas que você faz consultoria, que vão ser os sucessores, né? Para dar uma visão um pouco mais construtiva e positiva, porque enquanto o mundo não acaba, nós estamos aqui, né? Sim, nós estamos num dos momentos mais delicados da humanidade, eu tenho certeza disso, e eu falo isso como alguém que viveu apenas 47 anos até agora. Da humanidade eu só conheço 47 anos, mas tenho claro de que nós estamos num momento muito desafiador. O fato é que tu estava falando em desafios e oportunidades, nós temos mais perguntas do que respostas. E esta geração jovem tem ainda mais pergunta e nós temos que ajudá-los com as respostas, pelo menos a procurar junto. E um dos momentos de maior satisfação, eu sou convidado, nos últimos 2 anos, eu acho que fui convidado 3 vezes, a falar na escola dos meus filhos. E é um motivo de grande responsabilidade. E tu vê ali olhinhos brilhando, quase que se jogando no teu colo, dizendo: me ajuda, me dá a mão, porque está difícil de ir para o futuro sozinho. E isso sempre foi assim, é do adolescente. Tu já teve as tuas dúvidas, tuas incertezas, eu também, porém, com todo esse contexto que nós falamos de tecnologia, inteligência artificial, uma corrida dos ratos da ansiedade infinita das redes sociais, da rede social que vende a perfeição, e na velocidade das coisas, isso traz uma dose de ansiedade gigantesca. Mas felizmente que as pessoas estão prestando atenção nisso e a gente, mais uma vez, tem a chance de poder contribuir com esses que estão em formação. E vamos continuar contribuindo, porque eu lembro quando eu fui convidado para ser professor em Coimbra, o que falaram para mim: a pessoa que aprende mais na sua aula vai ser você. E aqui, quando você comunica com os seus filhos, com os sobrinhos, com os jovens, isto dá uma felicidade para você mesmo, que até ultrapassa a felicidade que você está tentando semear dentro das almas das pessoas que você está atendendo, né? Então, é uma coisa que, primeiro, ela é uma atividade social muito importante, mas um grande aproveitador dessa situação também é a própria pessoa que faz esse bem para os outros. Tá bom, meu amigo? Então, foi um grande prazer de nós termos retomado nossa conversa, e numa das próximas oportunidades, se eu for para o sul, você se vier para São Paulo, a gente vai tomar um vinho de verdade. Aí trocamos o chimarrão por um vinho. Trocamos o chimarrão virtual por um vinho presencial. Vamos fazer. Muito obrigado e um forte abraço. Tchau, tchau. Conectando você ao agronegócio, a rádio que ama.